Nós estamos então aqui no lugar de Retiro e Paz para preparar então mais um vídeo, né? Eu estou aqui para preparar mais um vídeo para nosso encontro virtual, previsto para o dia 19 desse mês de julho. Eu queria estar passando um pouco a ideia, né, do modelo que nós estamos tentando organizar para esse encontro, pelo menos a forma que eu estou tentando enxergar para que esse encontro possa ser interessante para todos nós, né, e aproveitarmos bem o nosso tempo. Fato é que o encontro virtual ele é menos atrativo, ele fica um pouco mais disperso em função dos diversos ambientes e do método mesmo que a gente não está muito acostumado com ele. Mas é a opção que nós temos. Mas eu vejo também alguns ganhos, né? Porque, de repente, o lugar de Retiro e Paz, né, que não é só um local físico, mas é um modo de encontro que nós temos ao longo de muitos anos, ele se expande agora para o seu ambiente, para a sua casa, a partir do momento que você se organiza para ver esse vídeo, por exemplo, para estar sentado no seu quarto, na sua sala, num ambiente que você criou para esse momento. Então, esse momento aí na sua casa já é um momento de encontro, de estudos. E os livros que eu estou lendo, né, e a proposta que nós fizemos esse ano, de aprofundar um pouco a meditação, ela requer mesmo o preparo desse ambiente para a gente estar aproveitando melhor o tema. Então, não é fazer um tema intelectual, uma discussão intelectual apenas. Pode até passar pelo aspecto mental, intelectual, analítico, mas o próprio livro, ele requer, desde o início, os dois livros que eu estou partilhando com vocês, requer desde o início a considerar a importância do trabalho de meditação. E isso é feito realmente a cada um que vai fazendo. Não é só ali naqueles 15, 20 minutos que a gente encontra no início da reunião, mas ao longo de um certo período. E os autores desses livros chamam muita atenção para isso. Lembra que no início do ano a proposta, quando eu estava iniciando o livro do Albert Wright com vocês, o autor falava, né, da importância da meditação. O método muda, não é uma discussão analítica, é um método de aprendizado que passa necessariamente pelo silenciamento, pelo processo de concentrar a mente, perceber a mente, que é a nossa matrix. Então é ali que nós vamos, com muita curiosidade, com muita vontade de conhecer, é ali que nós começamos a trabalhar isso. E não é uma descoberta pela descoberta, mas é para nos tornarmos realmente pessoas mais livres, né, dos nossos processos mentais automáticos, que tantas vezes pegam a gente de surpresa em diversas situações. É essa que é a ideia do livro. Então requer realmente um momento para dedicar a isso. Então o lugar de Retiro e Paz agora está sendo esse ambiente que você trabalha na sua casa com esse vídeo e com a prática que no final do vídeo eu deixo encaminhado para vocês. Lembrando que tudo isso não sou eu que estou criando, né? Eu estou simplesmente partilhando esse estudo com vocês. Agora, o mais interessante, né, é que nesse estudo a gente vai podendo partilhar como que nós estamos aprendendo isso, o que foi fácil, o que foi difícil. Então, quando você sentar na sua casa para fazer esse trabalho, digamos assim, já tenha de posse uma caneta, um papel, para você ir anotando. E na hora da reunião, nós já temos um tempo ganho, caminhado, para que a gente possa falar assim, eu percebi dessa forma, eu consegui fazer isso, eu não consegui. E por que eu acho que eu não consegui? Por que eu consegui? Qual foi
o ganho que eu tive, ou quais foram as minhas resistências em relação a isso. Então, a anotação desses insights, são insights, né, que vão surgindo ao longo do estudo, e principalmente da própria meditação, e a gente vai depois ter a oportunidade de sentar lá no domingo e falar, olha, eu percebi dessa forma. Essa é mais ou menos a proposta. Eu faço aqui uma analogia, como que é importante o preparo para a gente estar na reunião, né? A reunião virtual, por si só, ela tende a ser dispersiva, diferente da local. Mas, veja bem, se um colega nosso, né, um casal, um amigo nosso, chama para a gente ir na casa dele comer uma pizza, sábado à noite, às 8 horas da noite, né, nós nos preparamos para isso. Bom, sábado, às 8 horas, nós vamos à casa de tal pessoa, né, nós vamos comer uma pizza. Ninguém vai comer um cachorro quente às 7 horas da noite, faltando 1 hora para a pizza. Vai atrapalhar a pizza. De repente a gente leva um vinho, uma cerveja para partilhar. Quando a gente chega, a pessoa está esperando a gente está naquele convívio, tem a expectativa, né, de um assunto legal, de um bate-papo, de um convívio, e a pizza ali junto. Então, a gente se prepara para aquilo, né, a gente se organiza para aquele encontro. E o encontro fica realmente muito bom, né, porque a gente teve todo um preparo. A ideia que eu tenho, gente, eu estou sugerindo, eu estou pensando alto aqui com vocês, a ideia que eu tenho é que antes do nosso encontro, que começa às 5 horas, né, a sala é aberta às 17 horas, antes do encontro, a gente já vai se organizando para aquilo. O ambiente, vai retirando as redes sociais, né, que muitas vezes dispersa a atenção da gente para várias situações que nem sempre permitem a nossa concentração, o nosso estudo, e que é um aprendizado interessante, né, que eu acho que a gente tem muito a partilhar. Nós temos uma caminhada muito grande. Então, na hora que a gente senta ali, nós vamos falar um pouco daquilo que a gente vivenciou. Talvez 4h30 da tarde, 16h30, já comece novamente a ver o vídeo. Quais são os temas que o vídeo está trazendo? Quais são as leituras que eu faço da minha vida para partilhar com as pessoas que estão ali? Então, a questão do local, a posição, como você está sentado, né, a posição do seu corpo, a sua disposição, inclusive isso é interessante, porque vai começar a trabalhar muito como que a gente se dispõe a perceber aquele momento e a própria revisão do texto, né, dos textos que nós vamos falar. Eu vou pegar um pouquinho aqui, um pouco do tema do nosso encontro passado, que eu acho que ficou meio intelectual, mas ainda insistir que ele é a base para toda a discussão que vai acontecer ao longo desse livro, né? Desses 2 livros que nós estamos estudando. Então, lembrando mais uma vez, né? É o livro eu realmente recomendo. Eu estou lendo o livro, eu estou na metade dele, recomendo. É Atenção Plena, esse livro. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente trabalhar, né? No livro do Porque o Budismo Funciona, que eu acho que é um livro um pouco mais difícil de ser trabalhado, mas está aí, foi onde nós, inclusive, iniciamos. Quais foram os 3 tópicos, né, que a gente pegou para início do nosso estudo, né? Que o budismo, ele considera 3 princípios que vai passando, né, vai entremeando as páginas desses livros, que é o princípio da transitoriedade, né, entender que tudo está em constante mutação, o princípio da presença do sofrimento, né, dentro como processo próprio da existência humana e a importância de conseguir libertar desse sofrimento e perceber a ilusão do eu. São esses 3 princípios. Mas o que eu quero trazer para vocês de como que eu tenho tentado entender isso ao longo de tanto tempo, né?
Intelectualmente, analiticamente, a gente começa a conversar e entender. Mas na hora que vem a vivência daquilo, eu me perco. Né? Eu vou falar a gente não, eu me perco. Eu vejo que falando esse assunto, eu não tenho autoridade nenhuma para estar falando disso, do ponto de vista da minha experiência mais profunda mesmo. Porque eu não consigo. Né? A gente fala, as coisas mudam, mas a gente fica apegado a alguma ideia, apegado a resultados, uma coisa que agrada a gente quer ficar com aquilo, uma coisa que desagrada a gente quer se livrar daquilo. Então a transitoriedade, a gente sabe que ela existe, mas emocionalmente, eu não consigo estar vivenciando isso de forma tranquila. Né? Eu me pego na contradição constante. A questão do sofrimento, né, como um princípio, né, a gente estudava isso tanto lá na holística, né, quando eu fiz o curso, né, devido ao nosso senso, a sensação de separatividade. Olha, é bonita essa fala, mas como que realmente isso acontece? Como uma percepção, uma coisa que vai passar a constituir uma vivência minha. Intelectualmente eu consigo, na hora que vai para a questão do emocional, essas questões me pegam. Né? Eu estou me colocando como que eu vivo isso. A percepção da ilusão do eu, que é uma coisa também super difícil. Isso aqui foi mais forte, principalmente nesse último livro, o Porquê o Budismo Funciona, do Robert Wright. Né? Que a gente acaba vivendo as diversas ilusões do eu. Mas o livro ajuda muito porque ele começa a trazer uma referência para a gente trabalhar isso. O primeiro referencial que assim, para mim marcou bastante foi o próprio, citar o filme Matrix, né? Porque é a nossa mente que vai criando essas diversas histórias, essas diversas narrativas, essas diversas situações que prendem a gente. A mente, ela quer... A nossa mente ela tem uma certa autonomia, e o livro vai falar muito desse piloto automático, né? E a gente não consegue fugir daquilo ali, mesmo que a gente tenha uma discussão que consiga, um discurso, né, que consiga explicar, mas na hora que vem o aspecto vivencial, emocional, a gente se perde, a gente é pego de repente naquilo. Eu estou aqui falando, né, de como que os livros vão trazendo as questões e os próprios livros chamam atenção para isso. Né? Daí, a alternativa já não é mais só uma alternativa de discussão intelectual, analítica. É importante, a meditação é um grande caminho para que isso comece a ser percebido. Essa que é a minha intenção de partida. Muito bem, o capítulo que trabalha a primeira etapa desse livro, da atenção plena, que é o capítulo, já está no capítulo 5, ele fala que o primeiro tema, né, que ele vai trazer como prática, ele chama de acordar para o piloto automático. Então, nós vamos passar por esses capítulos, eu pretendo levar, né, se for realmente válido o processo, até o final, porque, tal como o próprio autor fala, você tem que prosseguir. Parece que não tem nada acontecendo, parece que está tudo muito discursivo, mas a prática ela vai alimentando, ela vai formando dentro de você uma maneira de compreensão, de percepção diferente. Então ele fala para não desistir. É claro que tem gente que desiste, ele mesmo admite. Mas não desistir porque em um certo momento dá um salto. Um certo momento. E dá um salto e você percebe, olha, aconteceu tal coisa, olha, já tinha 3 meses que eu estava trabalhando nisso e de repente mudou. A gente tem experiência desse tipo. Né? Mas o primeiro trabalho dele, né, voltado como uma prática, ele chama Acordar pelo Piloto Automático. Eu vou pegar alguns trechos do livro que coloca o seguinte, né? Nós temos uma mente automática funcionando o tempo todo, que a gente nem percebe,
É a Matrix do livro do Robert Wright, né? Onde nós estamos presos nela. E ele fala assim, se informações, muitas informações invadem a sua mente, a sua memória operacional começa a transbordar. E a gente vive, principalmente no mundo de hoje, a gente recebe uma quantidade imensa de informações, de chamadas o tempo todo, né? Julgando na nossa mente, através dos vários meios, né? O próprio mundo do trabalho, né? E você começa a se sentir estressado. A vida parece se esvair por entre os dedos. Você se sente impotente, esquecido e exausto. Torna-se indeciso e cada vez mais alheio ao que ocorre à sua volta. É como um computador, aí ele vai fazer essa analogia, é como um computador que vai ficando mais lento à medida que você abre mais e mais janelas. De início você nem nota a demora, mas uma vez transposto o limiar invisível, o computador fica cada vez mais lerdo até congelar, antes de finalmente pifar. Então, é isso que acontece um pouco com a nossa mente, né? E, assim, é interessante que a gente não percebe, né? Mas a gente está nesse sistema constantemente de pressão, de demandas, e a mente está ali tentando processar tudo aquilo. Quando você atinge o ponto em que uma sobrecarga se apodera da mente consciente, torna-se difícil reverter o processo simplesmente. Ou seja, você só tentar buscar a solução mentalmente não vai ser possível. Isso que o autor está falando. Porque isso equivale a abrir mais um programa no computador, sobrecarregando ainda mais. E você tem mais uma janela aberta processando ali. O que você precisa fazer é encontrar um meio de escapar do ciclo logo que perceber que ele está começando. Esse é o primeiro passo para lidar melhor com a vida. E a gente, constantemente a gente vai tendo isso. Ele requer que você aprenda a ver o piloto automático, que está assumindo o controle, de modo que possa escolher onde quer que sua mente se concentre. Então, é tomar a consciência. É necessário aprender a fechar alguns programas que ficaram rodando no fundo de sua mente. O primeiro estágio para recuperar sua atenção inata tem a ver com retornar ao básico, que é reaprender a se concentrar em uma coisa de cada vez. Esse piloto automático, ele fala em contraposição à mente plena. Ou seja, a nossa mente está no piloto automático, vai processando coisas. No início do capítulo, ele vai fazer a diferenciação e lembrar que existe a mente plena, a mente atenta, ou atenção plena, o termo usado até no título do livro. Essa mente plena, essa mente atenta, é essa mente que tem que entrar em ação. Mas veja bem como que isso pode acontecer, já foi dito aqui de fazer pequenos gestos com atenção plena, como, por exemplo, escovar os dentes ali durante aquele 1 minuto que você está escovando o dente, ou na hora que está bebendo a água, desde abrir o filtro, encher o copo, beber a água. Então, como que isso vai sendo colocado para que você consiga... Só um instantinho, eu vou ligar aqui a fonte que está acabando. Ok. O computador estava acabando a bateria. Como que o simples fato de beber a água, coisa que a gente faz várias vezes no dia, a gente nem toma consciência. E isso são pequenos exercícios, parece ser um luxo, não é? Ele fala isso aqui. São pequenos exercícios que vai ajudando a gente cada vez mais a aumentar o gatilho da mente plena, que antes estava totalmente esquecido, E outras opções que ele coloca aqui para a gente fazer isso durante o dia, Como lavar a louça, lembra do Thich Nhat Hanh, lavar a louça conscientemente, etc.
Na prática da atenção plena, você não precisa tentar desligar a mente. A inquietude dela é em si um portal para a atenção plena. É interessante que não é brigar com a mente, né? Ficar gerar um conflito. Mas a percepção que é o gatilho para iniciar tudo isso. A percepção de que a mente estava divagando, estava sendo acumulada, né? Processando sem ter consciência. Em vez de tentar esvaziá-la, veja se é possível reconhecer o que está ocorrendo. Tomar consciência do que está ocorrendo. Aos poucos você verá que, se voltar para a sua agitação mental, tomando consciência dela, proporciona mais opções e mais margem de manobra. Isso lhe dá liberdade para envolver mais com a vida, lidando com dificuldades antes que elas assumam o controle da sua mente e da sua vida. E cada um de nós precisa descobrir por si mesmo. É a história lá do Morpheus, lá falando com o Léo no filme Matrix. Né? Você está preso, né, na Matrix, mas você vai ter que descobrir por si mesmo. Podemos contar isso a você. E você pode acreditar. Porém, acreditar não é o mesmo que entender e compreender o que está acontecendo. A única forma de lembrar disso, quando você mais precisar, é descobrindo por si mesmo. Isso vai acontecer repetidas vezes. Então, como colocar tudo isso na prática? O autor pergunta aqui no livro. Como colocar tudo isso na prática? Você deve aprender a prestar atenção plena nas atividades do dia a dia. Como o caso lá de simplesmente tomar água. Beber um copo d'água a tempo. Mas apenas decidir mudar pode não ser suficiente. Você precisa fazer duas coisas. Primeiro, será necessário treinar a mente. E segundo, dissolver hábitos antigos que você não tinha nem mesmo consciência deles. Por fim, lembrando já que, como método para sair desse condicionamento mental, ele chama a atenção do início, que a gente já tinha dito também a respeito, da respiração como uma âncora. Lembra da analogia do barco? Né? No mar, lá na praia, amarrado numa corda, numa âncora. Então o mar bate, o barco balança, movimenta, mas ele não é arrancado para o alto mar. Tem sempre alguma coisa que segura e faz ele voltar. Então isso é a analogia da respiração como uma âncora para a sua atenção, mostrando quando sua mente se dispersou. Quando está entediada ou inquieta, ou quando você está temeroso ou triste. Então, é uma série de sensações que passam ao longo do dia na nossa mente. Eu acho que nós experimentamos isso. Né? Talvez com esse momento de pandemia isso fica até um pouco mais intenso, né? A gente chama atenção, inquietação, a gente dá um certo tédio, um temor, tristeza, uma impaciência. E interessante que ele fala em paciência com a própria meditação. Né? Fala assim, mesmo durante a meditação mais curta da respiração, você adquire a consciência de como essas coisas são de verdade. E abandona a tendência de tentar corrigi-la imediatamente. Então, perceber essa sensação mesmo durante a meditação. Mesmo assim, eu vou fazer isso agora, né? Que coisa chata, não sei, eu não estou motivado. Mas isso também é um sinal que a gente tem que estar atento para trabalhar. Então ele fala, respirar de forma atenta permite que você veja a vida como ela é e descubra a sabedoria que emerge quando não corremos mais para consertar as coisas. Eu estou pegando alguns pontos então do livro para chegar exatamente na parte que eu quero deixar como prática de hoje, que é a indicação do autor, né, para aquele aspecto.
Como eu estou tentando costurar os dois livros, né? Eu queria dar um destaque aqui do livro do Robert Wright. Agora eu estou nesse livro, tá? Na página 21, ele fala o seguinte, que o Wongay Mingyur Rinpoche, que é um mestre da meditação da tradição budista tibetana, declarou, abre aspas, em última análise, a felicidade se resume a escolher entre o desconforto de tomar consciência das nossas aflições mentais e o desconforto de ser dominado por elas. Fecha aspas. O que ele quer dizer é que, se você quiser se libertar das partes da mente que o impedem de alcançar a verdadeira felicidade, é preciso primeiro ter consciência delas, o que pode ser bastante desagradável. Mas uma vez tomado a pílula vermelha, parece que nós não temos muita opção, né? A gente vai ter que continuar, que tocar esse barco para frente. E aqui ele fala que a boa notícia foi outra coisa que passei a acreditar. Isso o autor Robert Wright, tá? Ele fala, se você quiser escapar da Matrix, a prática e a filosofia budista oferecem uma grande esperança. Mas o budismo não está sozinho nessa promessa. Existem outras tradições espirituais que abordam a condição humana com discernimento e sabedoria. Mas a meditação budista, aliada à sua filosofia, lida com a nossa condição de uma forma surpreendentemente direta e abrangente. O budismo oferece um diagnóstico claro do problema e também a cura. Lembra lá, né, da segunda verdade lá do budismo, né? Segunda e terceira. Tem o sofrimento, mas tem a cura. Que está lá um dos princípios do budismo. E essa cura, quando funciona, traz não só felicidade, mas também clareza de visão. A verdade real sobre as coisas, ou ao menos algo muito mais próximo dela do que a nossa visão cotidiana mental consegue fazer. Então, não é só uma questão de estar ali analisando. Ele fala, né, dessa proposta do budismo através da meditação. Algumas pessoas que aderiram à meditação nos últimos anos o fizeram por razões especialmente terapêuticas. Elas praticam a terapia de redução do estresse baseada na atenção plena, que é o livro que nós estamos lendo, né? Ali, outro livro. E estão focadas em resolver algum problema pessoal específico. Elas podem não ter a ideia de que o tipo de meditação que estão praticando pode ser um empreendimento profundamente espiritual, capaz de transformar a visão de mundo. Sem saber, estão perto do limiar de uma escolha básica, uma escolha que só elas podem fazer. Como Morpheus diz a Neo, no filme Matrix. Eu só posso lhe mostrar a porta. Você tem que atravessá-la. E aí ele fala, né, o livro como uma tentativa de mostrar essa porta. Bom, já temos um bom tempo. Eu vou deixar agora a indicação do livro Atenção Plena, para uma prática de meditação que a gente já tem feito, mas eu acho interessante que o livro fala, o autor coloca o seguinte, tem que fazer várias vezes, porque cada vez que você faz essa prática, primeiro que ela é o princípio de todas as práticas que vão seguir. E segundo, cada vez que você faz essa prática, você vai descobrindo algum tópico novo no processo no seu processo de meditação, no seu aprendizado. Então a gente já temos, né, algum tempo caminhando nessa direção, mas se nós estamos seguindo o livro, eu proponho que a gente vá seguindo passo a passo, sem querer saltar etapas, né? Nós temos um bom tempo para isso, creio que esse ano todo ainda,
seja como for. O tempo está aí, nós podemos lançar a mão dele para a gente aprender um pouco mais. E essa prática, apesar, então, de, como eu já disse, de ser um pouco conhecida, cada etapa que você faz, ela chama atenção para um aspecto. E ela vai ser sempre retomada como início de todas as outras sequências de estudo, de meditação que vão ser feitas. Então, você vai agora escolher na sua casa e uma posição, um local adequado, uma posição confortável do seu corpo, buscando a coluna reta. Tudo bem que possa até, eu mesmo encosto numa almofada que me ampara mais a coluna, mas sempre com a coluna reta, para não gerar sonolência ou dispersão da mente. Pode fechar os olhos ou deixar os olhos abertos, levemente abertos. Também são processos que cada um vai descobrir por si, o que é mais interessante. Mas o corpo numa posição confortável, que é um aspecto fundamental para não se perder ali ao longo do corpo, não tomar aceno, digamos assim, né? Preste atenção na sensação física do corpo, tocando o chão, ou a superfície que você está sentado, e acomode isso de forma... É importante essa acomodação, né? Que você se sinta bem nessa posição. Explore cada detalhe, né, do seu corpo, dentro do seu tempo. Às vezes algumas pessoas podem demorar mais tempo, começando dos pés, passando pelo abdômen, né, os ombros, até a cabeça, ou outras podem ser passar mais rápido. Esse tempo é você que vai gerenciar esse tempo de fazer. Passe 1 ou 2 minutos com a consciência do corpo inteiro, até você ter uma percepção inteira do seu corpo, completo. Tente permitir que seu corpo e suas sensações sejam exatamente como são. Explore como é abandonar a tendência de querer que as coisas sejam de determinada maneira. Mesmo um breve momento, vendo as coisas como são, sem querer mudar nada, pode ser profundamente revigorante. Tem ainda o aspecto do próprio corpo, ser trabalhado nisso. Então, não tem que ser de alguma maneira. Perceba que o que está acontecendo, não está acontecendo naquele momento. Isso que ele fala. Traga o foco para a sua respiração. Nós já falamos disso várias vezes. Observando o ar que entra, o ar que sai. Tendo que não seja uma respiração puramente automática, mas que você possa até fazer uma pausa, pequena pausa entre inspirar e expirar. Vai fazendo isso. Dedica esse tempo a esse movimento, né, do ar que entra e sai. E sem tentar controlar a respiração, né? Deixa que ela flua naturalmente, mas ao mesmo tempo consciente do fluxo, de como que ela está ocorrendo. E essas pequenas pausas podem dar alguns insights bem interessantes. Então, a primeira etapa do trabalho, só para colocar, são 3 etapas. A primeira é o corpo, acomodar o corpo. A segunda é a concentração na respiração, como uma âncora. E agora, a terceira, que é lidando com a divagação da mente. Esse aqui requer um pouco mais de detalhe, como eu vou ler para vocês aqui no livro. Mais cedo ou mais tarde, sua atenção se afasta da respiração. Você poderá perceber pensamentos, imagens, planos ou devaneios aflorando. Você poderá perceber impaciência e até um questionamento: o que eu estou fazendo aqui? Isso não é um erro, é simplesmente o que a mente faz. É o papel da mente. Ao notar que sua atenção não está muito focada na respiração, fique tranquilo. Você já despertou o suficiente para saber disso. Reconheça
até onde a mente viajou. Depois, leve sua atenção de volta às sensações do seu corpo e especialmente da respiração. É provável que sua mente divague repetidas vezes, mas não se culpe. Cultive a compaixão por sua mente. Tente ver as repetidas perambulações de sua mente como oportunidades para cultivar a paciência. Na verdade, a mente divagante é uma grande aliada na sua prática, e não uma inimiga como você imaginasse que fosse. Não é alguma coisa para ser combatida, mas é alguma coisa para ser experimentada. Porque, na verdade, a mente divaga o tempo todo ao longo do dia. Se a gente percebe isso, nós já estamos começando a ter essa âncora que nos sustenta, que nos coloca com a mente atenta. Continue a prática. Seu objetivo é apenas estar consciente de sua experiência a cada momento. Use as sensações do seu corpo e sua respiração como âncora, novamente ele fala isso, para se reconectar com o aqui e o agora, cada vez que sua mente é devagar. Bom, então fechar essa prática, né, para que seja feito. Lembrando que os 2 livros que nós estamos estudando, é a proposta que nós topamos levar esse ano, gente. A proposta foi essa, de trabalhar a meditação. Assim, a gente fica só na discussão, no intelecto, nas sensações, no que a gente pensa, e a meditação, que é o foco, né, a outra forma de autoconhecimento, de percepção, ela fica fora. Relembrando, então, mais uma vez, que no início desse livro, eu vou repetir isso, porque o autor fala isso várias vezes, ele fala uma coisa bem interessante, que a gente sempre acha que não está dando resultado nenhum, que a gente não está indo para lugar nenhum, mas ele insiste para que a gente chegue até o final. Ele insiste para que a gente, né, a persistência é importante. E é importante a dedicação do tempo também para isso. Bom, espero que a gente possa partilhar um pouco dessas experiências no nosso próximo encontro, que é dia 19, e lá também, se a gente precisar de mudar alguma coisa do método, a gente muda, né? A gente conversa a respeito. Mas vamos tentar, né? Vamos fazer essa tentativa, eu acho que vale a pena. Até lá, muita paz para todos nós, né? E obrigado por poder aceitar, né, cada pessoa do grupo, aceitar partilhar, dedicar o seu tempo para partilhar isso. Nós precisamos, né, uns dos outros para estarmos aprendendo. Então, até mais.